E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás chineses isekais com protagonista muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar ficamos com esse mangá onde a história começa com o protagonista conhecido como Roel, onde em sua vida passada ele era apenas um estudante universitário de 20 anos, que ficava preso em seu quarto jogando. E tudo isso mudou quando ele sofreu um acidente que tirou sua vida, mas para sua surpresa, ele reencarnou em um jogo no qual ele jogou em seu passado. Ele reencarnou em um infame herdeiro nobre e um pequeno tirano, sendo o antagonista principal do jogo. Pelo que ele se lembrava, em 10 anos ele seria destruído pelo grupo do personagem principal, nas mãos da sua irmã adotiva. Como ele sabia desses eventos, ele rapidamente decide achar um jeito para evitar esse final ruim. Porém ele não conseguia encontrar uma forma de mudar os eventos, mas para sua sorte, logo após isso um sistema é iniciado, onde agora ele é capaz de conseguir pontos de afeto para fazer trocas na loja, onde ele pode conseguir habilidades muito poderosas, mas em troca por muitos pontos, e também fortalece muito seu corpo. Como ele é apenas um iniciante, o sistema dá para ele um presente, um item que vai ajudar no seu carisma para conseguir afeto mais fácil. Com isso ele decide testar com uma de suas empregadas, e logo ele descobre que é bastante fácil conseguir os pontos igual no jogo, e agora sendo chamado de Roel, o antagonista odiado do jogo, ele vai ter que buscar meios para conseguir sobreviver nos próximos 10 anos, onde ele vai ter que passar por vários problemas, inimigos que querem ele morto, mas com a ajuda desse sistema de afeição, ele vai usar ao seu favor para fazer amizade com várias garotas para conseguir bastante pontos para trocar por novas habilidades fortes, e assim se tornar o novo protagonista dessa história. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Kiao, onde um dia ele acabou sendo apunhalado pelas costas por um de seus companheiros de equipe de um jogo que ele jogava, mas para sua surpresa, após acordar ele descobre que foi mandado para dentro do mundo do jogo no seu personagem, mas o tempo retornou 24 anos. Atualmente ele é um príncipe que estava voltando para seu território para impedir uma rebelião do seu tio. Mesmo passando alguns dias nesse novo corpo, ele não gostava da ideia de disputa de herança de família, porém ele não podia parar isso, pois ele tinha que trabalhar duro para subir seu nível e encontrar a pessoa que apunhalou ele por suas costas, e não vai descansar até encontrá-lo. Mas após se encontrar com um de seus mordomos, ele descobre que não estava qualificado para governar o norte, onde para conseguir isso ele teria que herdar o título do seu pai e se tornar o governante da cidade de Moldiva. Isso é para o cumprimento do seu contrato, mesmo sendo herdeiro direto do conde para governar as terras do norte, e ele ainda não podia fazer isso, tudo por causa do seu tio. Mas com todo o seu conhecimento que tem sobre esse jogo, ele foi capaz de se ajustar a esse novo mundo, derrotando vários inimigos e fazendo novos companheiros em suas jornadas, e também adquirindo poderosas armas mágicas, e com isso ele consegue se tornar o governante soberano do norte. Mas seus momentos de paz rapidamente acabam quando misteriosos monstros começam a aparecer nas florestas no norte, trazendo caos e destruição. E sem escolhas agora, que ao sendo governante vai ter que usar todo o seu conhecimento e suas poderosas habilidades para proteger seu reinado e seus cidadãos. Nesse próximo mangá a história inicia com o protagonista conhecido como Zhao, que acabou sendo traído por sua namorada e seu irmão. Com isso ele estava com muita raiva, pois ia morrer daquele jeito. Porém quando ele abre seus olhos, ele se encontra em outro local com várias pessoas chorando, chamando ele de imperador. Após ele acordar, todos ficam surpresos por ele ainda estar vivo, e logo ele descobre que está no corpo de outra pessoa, e ele descobre também que o corpo do imperador, que ele reencarnou de acordo com as histórias, ele tinha acabado morrendo no seu segundo reinado. Com isso Zhao tomou seu lugar na hora da sua morte, e para piorar, esse império que ele veio parar logo entrará em guerra contra outro império, e ele só tem alguns dias para relaxar. De acordo com as histórias, sua dinastia do sul pereceu em batalha, mas agora ele está decidido que isto não vai acontecer durante o seu reinado, mas ele deve ser cuidadoso para não revelar que renasceu nesse novo corpo, pois pode ser morto. Com isso ele precisa ficar muito mais forte, mas primeiro ele tem que entender a situação em que está. Porém quando ele pergunta à sua mãe sobre como está o reino, ela não fala nada e apenas fala para ele não se preocupar e apenas se concentrar em cuidar do seu corpo. Pouco tempo depois alguns servos vêm trazer comida para ele, mas ele já sabia que a comida estava envenenada, e com isso ele usa esses servos para conseguir informação. Porém já tinha outros assassinos atrás de matá-lo, mas por sorte uma de suas servas acaba salvando ele. Após alguns eventos ele percebe que para não ser morto por vários assassinos atrás dele, ele tem que ficar muito mais forte, e com isso Zhao vai trilhar um novo caminho agora como um imperador, onde ele vai liderar seu exército para a vitória, e com isso evitar que sua nação seja extinta.
Nesse próximo mangá a história segue com o protagonista, conhecido como Yusuong, um poderoso guerreiro, que estava em meio de uma guerra, porém como eles estavam perdendo, Yusuong vai falar com seus chefes, mas eles apenas mandam Yusuong ir para a frente do campo de batalha que eles vão vencer. Porém ele apenas serviu de despacho para que eles pudessem fugir, e mesmo tentando um ataque surpresa, eles são massacrados facilmente. Com isso ele foi enganado pela Aliança Morin para eles sobreviverem. Quando ele era criança, seu pai falava que o esforço nunca ia trair ele, onde ele não devia esperar por milagres, mas sim ficar tentando novamente. Com isso Yusuong passou toda sua vida treinando o máximo que podia, mas ele acreditava que seu pai estava errado, pois ele se esforçou até cair de dor, porém no final ele apenas foi traído e deixado para a morte, e pouco tempo depois ele é atacado e morto. Mas logo após isso uma mensagem aparece falando que o mundo para onde ele vai, ele pode avançar com base no trabalho árduo e no número de missões que cumprir. Bem-vindo ao Morin Online. Após isso a criação de personagem é iniciada. Como um erro aconteceu, o personagem foi criado com base nas memórias do jogador. Após isso Yusuong acorda em outro local, onde ele se depara com seu pai. Pouco tempo depois ele descobre que voltou para quando era criança em um mundo diferente refeito pelo sistema de acordo com suas memórias. E agora Yusuong vai começar do início novamente com todas suas memórias da sua outra vida, e com a ajuda do sistema ele está decidido que vai mudar tudo e consertar todos seus erros, e também ficar muito mais forte, pois esse mundo diferente do seu, seus esforços fazem valer a pena. Para terminar ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Zio, que acabou indo parar em outro mundo, cheio de humanos, demônios, monstros e deuses. Já fazia 3 dias que ele tinha reencarnado nesse novo mundo no corpo de um jovem garoto extremamente frágil. Sua família é bastante pobre, mesmo não acreditando que monstros existem. Um dia após olhar por sua janela, ele se depara com uma estranha criatura que rapidamente ataca ele. E é quando ele descobre que os demônios realmente existem neste mundo. Quando ele acreditava que chegaria ao seu fim novamente, para sua sorte, ele é salvo por uma misteriosa pessoa que derrota o demônio com apenas um soco. E logo ele descobre que essa pessoa é um artista marcial. Após pensar um pouco, Zio acredita que se ele chegasse um pouco mais tarde ele teria morrido, e com isso ele não queria depender da sorte nunca mais, e essa seria uma grande oportunidade. Com isso ele fala que quer se tornar um artista marcial, onde ele pede para ser seu mestre e ensinar a lutar contra esses monstros. Como ele era chefe da torre e não podia passar artes marciais para pessoas de fora por sua vontade, com isso ele recomenda que Zio entre para uma seita, se tornando um aprendiz na torre. Com isso ele seria capaz de se tornar um artista marcial, mesmo sua mãe se recusando que ele não vá com medo dele ser morto. Ele está decidido que vai seguir esse caminho e vai trabalhar duro para ser capaz de sobreviver neste novo mundo. E para sua surpresa sua mão começa a brilhar, e quando ele a abre uma tela aparece na sua frente e fala que o sistema foi ativado, onde ele possui alguns pontos de energia de alma que ele pode distribuir entre seus atributos, onde para ganhar mais pontos, ele tem que derrotar demônios para absorver suas almas. Após perceber que esse sistema pode ser sua salvação neste mundo, ele agora está decidido que vai ficar muito mais forte para ser capaz de derrotar poderosos demônios, e com a ajuda desse sistema, ele vai sobreviver a vários desafios difíceis que lhe aguarda.